brasileira e dos grandes municípios, um conterrâneo, família da terra querida de Cambé, Rolândia e Londrina, Gilberto Perry, com a palavra o secretário executivo da Frente Nacional. Com a palavra, Perry. Muito obrigado, deputado Luiz Carlos Rauli. Boa tarde, senhoras e senhores. Queria aqui, em nome do prefeito Jonas Donizete, prefeito de Campinas, agradecer a liderança do PSB pela honra de estar aqui ocupando essa tribuna e também agradecer ao deputado Luiz Lauro Filho, que é o deputado coordenador da bancada da Frente Nacional de Prefeitos aqui nessa casa, que reúne até esse momento 73 parlamentares. A Frente Nacional de Prefeitos, como disse o nobre deputado Luiz Carlos Rauli, ela é composta dos prefeitos de todas as capitais e das principais cidades do país e trazem aqui um resumo muito sintético, deputado, a respeito desta importante matéria que aqui está em análise nessa casa. Então, os prefeitos apoiam a reforma tributária. Apoiam uma reforma tributária que enfrente a regressividade, as injustiças e a complexidade do sistema tributário nacional, que minimize a judicialização, a sonegação e desonere o investimento. Só que, no entanto, os prefeitos estão preocupados. Estão preocupados porque não esperam que esta reforma se transforme numa contra-reforma. Uma ação que vá na contramão do determinado pela Constituição de 88, que elegeu o município como ente federado autônomo, com capacidade administrativa e arrecadatória. Então, os prefeitos entendem que não podemos voltar a centralizar recursos em Brasília, investindo ainda mais em uma burocracia ineficiente e de forma centralizada. É sabido, por outro lado, senhor presidente, que no Brasil e no mundo o setor da economia que mais cresce é o setor de serviços. As montadoras de automóveis prevêem não vender mais carros a partir de 2030. Fábricas de máquinas, em vez de vendê-las, passam a alocar equipamentos. E o dinheiro eletrônico, já predominante, está diretamente associado à prestação de serviço. Por isso, os prefeitos e prefeitas estão fazendo a lição de casa, o Congresso aperfeiçoando a legislação e, de forma inexorável, a atividade econômica se transformando. Por isso, o ISS é o imposto que mais cresce. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, o ISS representa 1/4 da arrecadação desses municípios. Nos municípios acima de 200 mil habitantes, o ISS representa, em média, pelo menos 10% da receita total. Por isso, a importância do ISS na arrecadação municipal vem aumentando a cada ano e ainda tem um elevado potencial de crescimento nesse tributo. Se em 2002 o ISS representava apenas 21% do que se arrecadava com o IPTU, 21% a mais, desculpem, em 2014 o ISS já foi mais do que o dobro do IPTU. Então, de longe, o ISS é hoje mais importante que o IPTU. Por isso, os prefeitos têm apreensões e dúvidas. Ao fundir o ISS com o ICMS, as compensações por meio de transferências serão feitas de que forma? Identificando-se apenas os valores arrecadados nos últimos anos ou a expectativa de arrecadação para os próximos. Nós vamos tirar uma fotografia ou fazer um filme do ISS para compensar os municípios desta arrecadação. Então, essa transição, caso prospere, deverá ser necessariamente, no entendimento dos prefeitos, longa e demandará muita negociação e pactuação para que os maiores prejudicados não sejam justamente a parcela pobre da população, que legitimamente demanda mais e melhores serviços lá na ponta. Serviços que são, obviamente, predominantemente oferecidos pelos municípios. Bruno Quick trouxe aqui, presidente, uma lista, das obrigações acessórias das micro e pequenas empresas. Vou pedir para a assessoria da Frente Nacional de Prefeitos, para a próxima intervenção, trazer uma lista das obrigações dos prefeitos. Os municípios cuidam da política pública lá na ponta e, obviamente, se preocupam com esta possibilidade. Então, a Frente Nacional de Prefeitos, por outro lado, saúda a iniciativa do deputado Luiz Carlos Rauli de propor um fundo de equalização federativa para o enfrentamento de iniquidades e injustiças. Contudo, essa importante iniciativa merece vir associada a uma revisão de critérios de partilha do FPM. As premissas do FPM são de 50 anos atrás e já não se sustentam.
Antes do homem ir à Lua, optou-se por utilizar apenas um critério populacional para a partilha do fundo entre as cidades do interior. No século XXI, as cidades mais populosas não são necessariamente ricas e as cidades menos populosas não são necessariamente pobres. Encerrando, presidente, o que nós queremos chamar a atenção é que surgiram cidades dormitório, cidades populosas e pobres. O país mudou e dispomos de dezenas de indicadores socioeconômicos oficiais de abrangência nacional. Por isso, é preciso destacar também que o IBGE aponta que houve uma diminuição na população de 1/4 das cidades brasileiras de 2016 para 2017, enquanto a população das regiões metropolitanas e dos municípios polo cresce acima da média nacional. Portanto, já encerrando, os critérios de partilha do FPM clamam por uma reforma. O G100, Grupo das Cidades Populosas e com baixa receita, é mais uma evidência dessa distorção. Não podemos mais continuar tratando os diferentes de forma igual. São José do Rio Preto e Carapicuíba, em São Paulo, Uberaba e Ribeirão das Neves, em Minas, Niterói e Belford Roxo, no Rio, Novo Hamburgo e Alvorada, no Rio Grande do Sul. Quem que tirou aqui, ó? Libera ali, por favor. São exemplos que recebem entre si valores equivalentes de FPM. Isso não pode ser considerado razoável. Todos os municípios precisam de mais recursos, mas o G100 mais ainda. Enfim, os prefeitos destacam: é preciso avançar na tributação do lucro, do ganho de capital e da herança. É necessário sepultar a guerra fiscal e investir na transparência do sistema tributário. A promoção da atuação integrada das administrações da União, estados e municípios, já prevista no Código Tributário Nacional. E também prever tributos municipais para financiar serviços públicos essenciais, como coleta e destinação de resíduos sólidos, transporte público coletivo urbano e iluminação pública. A instituição de indicadores de eficiência na arrecadação tributária também deve ser uma meta. Enfim, senhoras e senhores, já se consolida a leitura de que o século XIX foi o século dos impérios, o XX o século das nações e o século XXI será o século das cidades. Em função disso, prefeitas e prefeitos das maiores cidades do país e das médias cidades, representantes legítimos do ente federado que está mais próximo da população, se colocam como parte importante desse debate fundamental para o futuro do país. Parabéns, senhor relator, parabéns, senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, muito obrigado, Perry, e a certeza que este deputado, este relator, é um municipalista convicto. Eu tenho